vida na mordaça pra falar. Queremos respeito, dignidade, ocupar espaços pra falar. Muito bem, boa tarde a todas, todos e todas. Nós estamos aqui no primeiro episódio do programa Desmordaça Estética dos Saberes. O primeiro episódio do programa Desmordaça Estética dos Saberes presta homenagem à nossa companheira Ermelinda Cimela, ela, coringa do CTO Maputo, de Madalena, Moçambique, ativista da Rede Madalena Internacional, mãe, amiga, companheira, nos faz seguir na luta contra o patriarcado. Mana Ermelinda, sua voz ecoará sempre entre todos. Por você, por nós, por todas, a luta continua. Então, seguindo agora o nosso primeiro episódio de Desmordaça, Isso é Coisa da Nossa Cabeça, a gente vai convidar a nossa companheira e parceira, a doutora Raquel Gouveia Passos. Raquel Gouveia é assistente social, pós-doutora em Serviço Social e Políticas Sociais pela Unesp. Muito orgulho de ter você aqui com a gente. Eu tenho dois companheiros fundamentais nessa luta, essa escrita sobre luta antimanicomial e feminismo tão importante para a sociedade brasileira, para negros e negras brasileiras e pela luta antimanicomial. Muito obrigada, Raquel, contar com você, ter você aqui com a gente, para conversar um pouco e responder algumas questões que nos intrigam. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Lisa. Saudações antimanicomiais. Quero agradecer imensamente o convite, o carinho de poder abrir esse programa e estar aqui dialogando e trocando com vocês. Acredito que vai ser um encontro extremamente potente. Que bom, Raquel. Então, para a gente, idem, né? E eu tenho duas perguntas para fazer para você. E eu vou fazer as duas perguntas e aí você dialoga com a gente sobre elas, né? Uma delas é: quem são os loucos do século passado? Quem são os loucos de hoje? E o que isso tem a ver com o racismo brasileiro? A segunda é, na sua perspectiva, como assistente social e militante da luta antimanicomial, quais são os desafios atuais quando falamos de racismo e saúde mental? Isso muito nos intriga e a gente quer ouvir você, Raquel. A bola é sua. Obrigada. Obrigada, Cláudia, pelas perguntas. Perguntas extremamente pertinentes e urgentes para pensarmos o atual cenário, principalmente na pandemia de Covid-19, em que nós temos experimentado, né, a vida em isolamento. Eu acho que eu quero começar por aí, né? Como nós estamos no século XXI, já na terceira década desse século, a gente está vivenciando a experiência do isolamento social, né? O isolamento social traz inúmeros impactos na vida do sujeito e também ocasiona, né, inúmeros sofrimentos. E é por meio do isolamento que a gente vai pensar a história da loucura, ou daquilo que se caracterizou enquanto loucura, né? Que aí tem questões que talvez fique para um outro programa, relativa a pensar o que é a loucura, né? E que está relacionado a gênero, a raça, a território, a sexualidade, a classe, enfim, a vida, né? Então, a loucura ela vai perpassar também disputas econômicas, políticas, sociais, culturais, e vai ser forjada, principalmente, no marco, né, da modernidade, em que, nas bases da construção da sociedade moderna,
nós também temos a sistematização do conhecimento e do nascimento da psiquiatria, né? Da psiquiatria no cenário internacional e que emerge principalmente na cena francesa, né? Onde você está nesse momento. Então, você está numa cena importante para falar sobre a loucura. Super! Não esqueça de tomar o seu remédio de manhã, à tarde e à noite. Tudo isso, doutora Dória? Faz parte do seu tratamento. Então, falar de loucura é falar de isolamento, né? As pessoas que sempre estiveram nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, né, são pessoas que são consideradas como doentes mentais ou alienados, né, sujeitos com características e corpos considerados não ideais e que não respondem à noção de homem universal, né? O homem universal é aquele sujeito idealizado a partir da experiência da Europa, branco, burguês, cis heteropatriarcal, e que é o grande espelho da humanidade, né? No marco da modernidade, e que vai, de certa forma, né, da direção da concepção do que é a loucura e o sujeito louco, né? O Foucault, em História da Loucura, ou Microfísica do Poder, já trazia as características dos sujeitos que estavam aprisionados, isolados nos primeiros hospitais psiquiátricos, né? E a gente sabe que são mulheres, que são negros, que são LGBTs, que são pobres, pessoas que fazem uso prejudicial de álcool, crack e outras drogas, né? Pessoas que fogem, que escapam da noção de homem universal, ou seja, né, aqueles que não são considerados normais. E aí, dentre eles, né, a gente tem as pessoas com sofrimento psíquico grave, com um certo adoecimento, que precisam de um suporte e de um cuidado em saúde mental. Entretanto, né, isso é entrecruzado, ou melhor, isso é uma grande encruzilhada, né, em que a gente vai encontrar esse debate e que a gente precisa, de certa forma, colocar na encruzilhada para descolonizar a concepção de loucura forjada na nossa sociedade, né? Porque ainda hoje as pessoas consideradas loucas, as pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, que estão nos serviços assistenciais em saúde mental, é o mesmo público que outrora estava, né? Está falando da mesma população. E aí que tem características muito particulares quando a gente pensa a cena brasileira, né? Essa loucura, ela é imbricada, essa concepção de loucura, ela é imbricada com a formação da nossa história, com as relações da nossa sociedade, com o nosso passado escravocrata, né, com a nossa realidade machista, LGBTQ-fóbica, o quanto que isso vai encaminhar uma população que é vista num lugar de minoria, e que nós somos a grande maioria, e que sempre paramos em instituições de isolamento, de instituições de contenção de corpos e subjetividades, seja nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, nas instituições de medida socioeducativa, são sempre os mesmos sujeitos que lá param, né? E ainda continuam sofrendo os impactos dessa realidade que patologiza os corpos e subjetividades considerados não ideais, né? Mas o que isso tem a ver, então, com o racismo brasileiro? O racismo brasileiro, ele está imbricado, inclusive, com a legislação, né? E aí aqui em destaque com o Código Penal. A gente tem, com o fim do período da escravidão, a gente tem aí uma república se constituindo e novas configurações que vão atravessar, né, o mercado de trabalho, a sociabilidade, a construção cultural, a identidade nacional, e que nós importamos para o Brasil um pensamento muito cruel, um pseudo-pensamento científico, que é o pensamento eugênico, que influenciou tanto o cuidado em saúde mental,
tanto a formação do Código Penal brasileiro, né, que atravessa e forja o próprio Estado e as políticas públicas. Essa pseudociência vai afirmar, né, características de subalternização da população negra, nos colocando no lugar da zona do não ser, e aqui acionando o Fanon, né? Ou seja, nós somos inferiores e essa justificativa se dá por uma lógica justificada pela biologia, né? O tamanho dos crânios, dos corpos, isso traz impactos significativos em relação à compreensão do negro brasileiro, né? E aí toda a estratégia adotada para a destruição desse negro, dessa população negra na realidade brasileira, que também se deu pela miscigenação, mas o quanto o pensamento eugênico está imbricado e é reproduzido cotidianamente, principalmente com as estratégias, ainda que sejam de proteção por meio das políticas públicas, mas há uma estratégia de eliminação desse corpo, dessa subjetividade considerado desviante, perigoso, não humano, né, e que precisa ser contido e silenciado. Para isso, você cria a estratégia de patologização dessa existência, como também aprisiona, isola e cria mecanismo de eliminação por meio da miséria, por meio da própria violência de Estado, dentre outras ações que a gente conhece, né? Do meu ponto de vista, enquanto assistente social, militante da luta antimanicomial, temos inúmeros desafios hoje para o nosso cotidiano, né? Como enfrentar o racismo e esse imbricamento com a saúde mental. Eu acho que o primeiro ponto é reconhecermos que o racismo ele é estrutural, estruturante. Então, ele forja não só a nossa história, ele forja também as relações sociais e o próprio Estado brasileiro. Ainda que a gente possa disputar o Estado brasileiro, ele se direcionando para políticas públicas, né, em defesa não só da garantia dos direitos da população negra, pobre, favelada, etc. Mas esse Estado ele está em disputa e tem um direcionamento hegemônico, que é da direção desse homem universal. Então, a gente também compreender que é uma contradição na aposta desse Estado e da necessidade de fazer rupturas para que possamos avançar. Um outro que são as estratégias de eliminação que estão postas no nosso cotidiano, né? E que não se dá apenas com a saúde mental, mas tem rebatimentos na saúde mental da população negra. O não acesso, por exemplo, a uma alimentação adequada, o não acesso à segurança pública, o não acesso a saneamento básico, o não acesso à política de saúde, tudo isso traz implicação nos processos de subjetivação da população negra. Uma pessoa que mora em um território que tem permanentemente a entrada massiva do braço penal do Estado, que tem a violência constante, óbvio que ela pode apresentar, ela vai estar muito mais em risco do que outras pessoas que não residem, né, em território atravessado pela violência, né? Ainda que a violência seja estrutural, que está posta para nós na nossa sociedade, que ela faz parte, inclusive, das estratégias de reprodução das relações, mas essa pessoa pode vir a adoecer muito mais rapidamente, seja psicamente ou fisicamente, né? Porque não está descolado. Ainda que uma pessoa não apresente um adoecimento psíquico grave, ela pode apresentar hipertensão, diabetes, câncer, outras doenças, né, que alevem o processo de adoecimento. Então, é importante compreendermos os sujeitos como um todo, esses impactos e esses atravessamentos, no processo, inclusive, de estratégia de eliminação, né? O quanto que o adoecimento físico e psíquico da população negra é uma das estratégias contemporâneas, né, para exterminar a população negra. Acho que um outro elemento é falar da importância da política de saúde mental assumir a perspectiva antirracista, porque ser antimanicomial é ser antirracista, né? Porque a luta antimanicomial tem por base e princípio, né, a transformação da sociedade
e a eliminação de todas as estratégias de reprodução de cárcere, né? Porque são instituições que reproduzem a violência, seja o manicômio, as prisões, as instituições de medida socioeducativa, as próprias famílias reproduzem a violência, né? Instituições religiosas. Então, a reprodução da violência é um questionamento importante da luta antimanicomial e que é posto, inclusive, na luta antirracista. Então, falar da luta antimanicomial sem uma perspectiva antirracista não é, de certa forma, afirmar o fim dos manicômios, né? Porque o manicômio, por si só, é um dos maquinários de reprodução, de contenção dos corpos e subjetividade. Polícia! E, por fim, né, a estratégia, né, por meio da intervenção da arte, da cultura, é fundamental para afirmar a defesa dos direitos humanos, a emancipação, né, a própria igualdade e a liberdade, né? O quanto que é necessário pensarmos essa articulação junto com a luta antimanicomial, como vem sendo feito, mas aprofundar a articulação entre arte e cultura, né, na luta antimanicomial, na defesa da liberdade das expressões, porque nós somos sujeitos plurais e diversos, né? E a padronização da noção de loucura, ela silencia, né, a própria possibilidade de produção de uma arte contra-hegemônica, né, que promove, inclusive, a libertação. Muito obrigada, Raquel. Tantas coisas, tantas questões, né? Uma fala tão densa, tão intensa e provocativa, né? A gente pensar nas estruturas, estratégias de eliminação, pensar como que a gente pode aprofundar a aliança com a arte, cultura e a saúde mental. São muitos questionamentos que nos levam também a outros movimentos, né? Muito agradecida pela sua fala. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Ok. Sou mulher, não sou casada, mas também não sou solteira. Tenho os meus peguetinhos, para de bobeira. Show, encosto, chega de agressão. Show, encosto, chega de agressão. Show, encosto, chega de agressão. Uso minhas roupas curtas, meu cabelo é tratado. Minha unha tá maneira e minha bebida eu que pago. 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 Show, encosto, vai pro outro lado. Show, encosto, vai pro outro lado. Show, encosto, vai pro outro lado. Chega!